tentando fazer tudo para montar meu escritório, para ser uma advogada melhor, para ter, sei lá, uma argumentação melhor, para fazer petição melhor, para fazer audiência melhor, poder de oratória, blá, blá, blá. E eu fiquei muito, muito, muito frustrada lendo esses livros. É claro que não foi só os livros, eu não vou culpar só a autoajuda, até porque eu passei por uma fase bem difícil nessa época aí, de autocobrança mesmo, porque quando você sai da faculdade, você meio que quer conquistar o mundo, né? E você quer tudo pra agora e tal. Então eu fiquei frustrada nesse sentido também. Mas eu entrei mais nesse abismo aí, porque eu tava lendo essas coisas e eu não conseguia reproduzir o que aquelas pessoas tão bem-sucedidas colocavam em prática. E hoje a minha ideia de ser bem-sucedida nem é o que tá naqueles livros. São outras coisas, outras prioridades. Outros valores, você Outros valores. Isso que acontece hoje com a internet, se você parar pra ver, né? Quando você segue algumas contas que o cara vive aquela vida que você não consegue alcançar, aquele mesmo estilo de vida, te frustra, né? Te causa ansiedade e tudo mais, que é o que a gente tem visto hoje em dia, que tem acontecido muito, né? Sim, então, você escolheu fazer direito por quê? Você lembra alguma coisa que te... Eu escolhi fazer direito porque eu gostava de ler. Pela literatura em si. Mas, mesmo. assim... Falavam que fazer direito tem que gostar de ler, tem que saber. Isso foi um requisito, né? Mas, na verdade, antes de fazer direito, eu fazia jornalismo. Porque eu queria ser a mulher do tempo. Era a minha briga. Era uma parada de infância? Isso aí? Era uma parada de infância. Era por questão de escrever, tu queria ser a mulher do tempo. Nada. Eu queria ser a mulher do tempo. Eu queria lá apresentar o tempo. Falar, não... Hoje, em Belo Horizonte, temos um clima ameno. Pra ser mulher do tempo... Era isso que eu queria. Ir pra fora, que aqui não tem, né? Aqui é a própria porta que fala, né? né? Acho que hoje em dia eu nem sei se tem mais. Que brisa, hein? Logo o tempo, tu queria falar do tempo. Tô falando. Mas chegou a finalizar o curso ou você migrou pro direito? Não, aí eu fiz uma semana de jornalismo, mas aí eu mudei porque todas as minhas amigas fizeram direito. Estavam fazendo direito. Eu falei, não quero jornalismo, quero ficar com as minhas amigas. E aí eu fui pra direito. É aquela velha escolha que você tem que fazer quando você tem 17 anos. E aí eu fiz uma escolha cedo, né? Assertiva desse jeito, assim. Foi aí que eu parei no direito. Mas e aí, você teria vontade de voltar pro jornalismo, alguma coisa assim? De jeito nenhum, ainda bem. Não é essa pegada mesmo. Não, eu escrevo assim, mas eu acho que textos jornalísticos também não seria é o que te minha... pegaria. Não. Mas desde essa época você já tinha página no Instagram? Você já trabalhava com o Instagram? Não. Tinha Instagram nessa época da faculdade? Não tinha. Né? Putz, o Instagram ele começou a ganhar força que 2015. 2015 pra cá, essa época aí. Porque o Instagram no início era mais um Facebook melhorado, né? Era mais uma coisa pra postar seu estilo de vida, fotinha de viagem. Era foto de comida, essas coisas. Foto de comida. Você fez direito aonde? Fins de profissionais. Não, CDB. A gente também é do CDB. Vocês são do CDB também. Você, então nessa época você ainda nem postava nada, você só tinha o hábito da leitura ali pra você mesmo. Só, era eu, né? Você mesmo. E eu sempre grifei, né? Sempre grifei. E lá no hoje não, hoje ninguém se importa, mas... Você grifar um livro era um absurdo. Era um absurdo, lembra? Tem gente que tinha toque, né? Fala, caraca, riscou o livrinho ali. Riscou o livro e tal. É claro que eu não riscava os livros da biblioteca da UCDB, mas os que eu tinha, eu grifava tudo. Tu era aqueles vadimeco cheio de aqueles papelzinhos, post-it? Não sou do post-it, eu sou só do grifo mesmo, só do grifo. Porque eu sou eu estudo de uma forma muito visual, né? Então, eu lembrava até da cor que eu tinha grifado a lei na prova, por exemplo. Caramba. Minha memória é mais visual. Mas eu sempre grifei, eu sempre falava, nossa, mas você grifa, porque, nossa, livro é precioso e tal, você não pode grifar. Não, o livro é só um objeto. Não é então, nada, o grifo que você faz, na verdade, ajuda a entender e memorizar ali a situação, como é que é? Varia de cores, com a importância, ou... assuntos diferentes? Como que é? Eu grifo, geralmente, assim, de ordem de importância mesmo, eu grifo alguma frase que eu gosto, assim, que eu acho interessante, ou que eu tenha feito alguma reflexão nela ali. Eu grifo partes engraçadas, eu grifo o nome dos personagens, eu grifo palavras que eu não conheço para pesquisar depois. Às vezes eu pesquiso até na hora e coloco ali de caneta mesmo o que significa.
Tudo isso é um processo de leitura, né? Tipo, você não lê só por ler. Eu leio meio que estudando o que eu tô lendo ali, entendendo. E você faz muito vídeo pro Instagram, né? Os seus Reels são baseados tudo em livros. Você chega a grifar ali partes que você fala, olha, isso aqui eu consigo transformar num vídeo. Um Reels ficaria legal com essa frase. É um exemplo de grifo? É um exemplo de grifo, é um exemplo. Às vezes eu faço umas brincadeiras com alguns personagens dos livros, ou então alguma situação que todo leitor passa, mas eu faço sim. Mas eu grifo mais ou menos o que me chama a atenção mesmo, qualquer coisa. Não tem uma regra, assim, não tem uma regra, é só vou grifando. E depois, quando você revisita esses grifos, é muito engraçado, porque você lembra a pessoa que você era quando você estava lendo esse livro. Certo. Porque, por exemplo, se eu tô aqui, vamos supor, se eu tava lá em 2018, lendo um livro, sei lá, do Bukowski, um romance do Bukowski. Ele tava falando, sei lá, de alguma coisa bem pesada, porque as histórias dele são bem pesadas. E aí eu grifo alguma coisa, beleza. E agora, se eu pego esse mesmo livro para ler, eu não grifaria as mesmas coisas. Porque eu não sou mais a mesma pessoa que leu aquele livro. Eu sou uma Bárbara diferente, sabe? Tem uma frase da Alice no País das Maravilhas que eu gosto muito. Que ela pergunta lá pro cara que tá fumando o narga. Ela fala assim... O narga do mundo. O narga. Justo. Ela fala assim... Ele pergunta pra ela, quem és tu? Quem é você? E ela fala, Senhor, eu já nem sei, eu já mudei tantas vezes desde hoje de manhã que eu não sou mais a mesma. Não sei quem eu sou. Então é mais ou menos essa lógica, sabe? A pessoa que leu, a Bárbara que leu um livro no ano passado, ela já evoluiu ou desevoluiu em muitos aspectos. E às vezes eu vou pegar o mesmo livro para ler, eu não vou grifar a mesma frase, eu não vou entender o livro da mesma forma. Ou eu vou entender menos, ou eu vou entender mais, ou eu vou tirar uma reflexão que eu não tinha visto antes, ou eu vou entender outra coisa da história. Você procura ler ele novamente, então, depois de um tempo? Eu já fiz pouquíssimas releituras na minha vida, mas eu gosto muito de reler livros. Gosto muito. Isso que eu ia perguntar, assim, qual que é a brisa da releitura? Você reler um livro ali, você vê a história talvez de um outro ângulo, ou... Pelo menos o que me faz reler livros é tipo assim, nossa, gostei muito, nossa, esse livro mudou minha vida, porque a gente nunca acha que um livro de ficção vai mudar a nossa vida, mas eu já tive vários que mudaram a minha vida.